Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tia Edila está bem? Vocês também estão bem? Espero que sim. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho. Estamos acabando o mês de julho, já estamos no mês de agosto. Mês do Dia dos Pais, mês de comemoração ao folclore, não é verdade? Vamos fazer a nossa oração? Agradecer a Papai do Céu por tudo de bom que Ele nos tem dado, né? Agradecer pela nossa saúde, pelo emprego dos pais de vocês, pelo emprego da professora, por tudo de bom. Vamos lá? Fechando os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém! Então vamos lá, galerinha, pegando o lápis, a borracha e a agenda. Lápis, borracha e agenda na mão. Vamos copiar a agenda de vocês. Procurem aí o dia 21 de julho na agenda de vocês, tá? E copiando. Português, atividade no caderno. Isso. Português, atividade no caderno. Copiaram? Bem rapidinha essa, não é? Então, podem dar pausa no vídeo, copia a agenda e depois continua. A mesma coisa com o caderno. Iremos usar o caderno de português hoje. Então, peguem o caderno de português de vocês, tá? Quem acabou a agenda, ok. Pega o caderno de português e vamos fazer o cabeçalho do caderno de português. Quem não acabou ainda de copiar a agenda, aperta o pause, copia e depois da sequência, certo? Então, vamos lá para o caderno de português. Que legal! Então, vejam. Estão vendo aí que tia Edila colocou o cabeçalho sempre pulando uma linha. Colégio Esplendor, pula uma linha. Aracaju, 21 de julho de 2020, pula uma linha. Terceiro ano do ensino fundamental, pula uma linha. Professora, Idila Aragão, pula uma linha. Aluno, vocês irão copiar o nome completo. Não é para colocar só Lara, só João Vitor, só Davi. É o nome completo de vocês. Combinado? Então, copiado o cabeçalho, vocês também prestem atenção no tamanho das letras. Estão observando como tia escreveu o cabeçalho, como estão as letras? Todas as letras maiúsculas e as letras que sobem e que descem, elas topam na linha tanto de cima como a de baixo. Então, vocês irão copiar no caderno de vocês a letra de vocês do jeitinho que a tia Edila colocou aí no exemplo. Combinado? Para a letra ficar bem bonita e organizada, tá? Então, copiado o cabeçalho, vamos para a nossa atividade. Vejam aí, atividade de aula. Depois copia o nome de vocês, pulam uma linha ou duas, para quem tiver um nome bem grande, comprido, né? E faz a atividade de aula. Pula uma linha, primeira questão. Outra coisa, outro lembretezinho. Vocês devem prestar atenção também no alinhamento. É para copiar toda a atividade. Tá vendo aí? Colégio, Aracaju, terceiro ano. Alinhado com a linha vermelha do caderno. Aqui fica do lado esquerdo do caderno de vocês. A primeira questão também, certo?
Então, vamos lá. Primeira questão, leia. Hoje nós iremos copiar essa fábula. É a fábula O Galo de Briga e a Águia. Vocês lembram o que é fábula? Vamos revisar. Fábula é uma narrativa. É uma narrativa transmitida oralmente. O que é oralmente? Falada, contada. Então, ela é uma narrativa que é transmitida oralmente, onde os seus personagens são animais e que apresentam características humanas. O que seriam essas características humanas apresentadas pelos animais? Falar, dançar, cantar, sentir raiva, sentir alegria. Então, as características humanas são demonstradas pelos animais nas fábulas. Toda fábula tem no seu final uma moral. Elas geralmente apresentam uma moral. O que seria essa moral? A moral, elas nos traz um ensinamento. Elas nos faz refletir sobre algumas atitudes que nós devemos observar para saber se continuamos fazendo ações boas ou ruins, certo? Então, vamos lá ler a nossa fábula, O Galo de Briga e a Águia. Dois galos estavam disputando em feroz luta o direito de comandar o galinheiro de uma chácara. Então, um põe o outro para correr e é o vencedor. Vamos para a outra linha, outra folha de caderno. O galo derrotado afastou-se e foi se colher num canto sossegado do galinheiro. O vencedor, voando até o alto de um muro, bateu as asas e exultante cantou com toda a sua força. Uma águia que pairava ali perto lançou-se sobre ele e com certeiro levou-o preso em suas poderosas garras. O galo derrotado saiu do seu canto e daí em diante reinou absoluto livre de concorrência. Qual é a moral dessa história? O orgulho e a arrogância é o caminho mais curto para a ruína e o infortúnio. O que foi que aconteceu aí? Nós tínhamos dois galos, os dois disputando a liderança de quem iria comandar o galinheiro. Dentro de um galinheiro só pode haver um único galo. Então, esses dois galos começaram a brigar, porque os dois queriam comandar o galinheiro. Então, o vencedor ficou todo contente, todo se achando, e foi cantar em cima de um muro. O perdedor se encolheu, todo tristonho, e ficou lá no cantinho do galinheiro. Enquanto o vencedor estava lá cantando vitória, se achando o melhor de todos os galos, o queria mandar em tudo, veio a águia e pá, pegou ele. Então, o que é que essa moral nos diz? Que nós não devemos cantar vitória em cima dos outros, não devemos ser orgulhosos e nem arrogantes, Porque o orgulho e a arrogância é o caminho da nossa ruína. A gente pode se dar muito mal sendo orgulhoso e arrogante, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade. Lembrando que quando vocês forem copiar a fábula, prestem atenção nos parágrafos, certo? A paragrafação é bem importante também na atividade, tá? Então, observem bastante.
Preste atenção, letra por letra, para não errar, para não esquecer de copiar alguma letra ou para colocar a letra onde não deveria colocar. Combinado? Quando forem fazer o parágrafo, lembre, coloca um dedinho, bota o lápis para marcar e comece a escrever o parágrafo. O parágrafo ele deve estar um embaixo do outro, sempre alinhado, do mesmo jeito que a tia Idla escreveu aí no vídeo. Combinado? Então vamos lá. Após vocês escreverem a fábula, escreveu a moral, tudo bonitinho, vamos para a questão 1.1, sempre alinhada na linha vermelha que fica no lado esquerdo do caderno de vocês. Questão 1.1. Informe sobre o texto. Vocês irão dar informações que a questão está pedindo a respeito do texto. Pula uma linha, letra A. O gênero textual e suas características. Qual é o gênero textual desse texto que nós lemos? E as características? Então, lembra que a tia Idla falou que tipo de texto era esse que nós estávamos lendo? E também falei as características lá no iniciozinho do vídeo. Vamos pular 3 linhas. Letra B. Qual é o conflito e o desfecho desse texto? Lembram que a fábula ela tem estruturas. Ela tem o início, que é a apresentação, tem o conflito, tem o clímax e o desfecho. Então, vocês irão procurar aí, nesse textinho, né, desse gênero textual, o conflito e o desfecho. Qual foi o conflito desse texto? O que foi que aconteceu de tão importante? E qual foi o seu desfecho? Como foi que ele acabou? Tá? Vamos pular também 3 linhas, certo? Vamos fazer agora a questão 1.2. Explique a moral do texto com suas palavras. Vocês irão explicar aquela moralzinha lá, porém usando as suas palavras, da forma que você entendeu. Pula 3 linhas, questão 1.3. Retire do texto todas as palavras que apresentam dígrafos. Separe as sílabas, classifique quanta tonicidade e informe o número de letras e fonemas. Vamos revisar o dígrafo? Lembram o que é dígrafo? O que é dígrafo mesmo? São 2 letrinhas com um som. Nós temos 2 letras, um único som. Lembra que a tia falou que fonema é o som que cada letra reproduz? Então, cada letra ela tem o seu próprio som. Mas no dígrafo, nós vamos ter 2 letrinhas com um único som. E nós temos também a classificação do dígrafo. Ele se classifica em dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Quais são os dígrafos consonantais? Vamos lá, rever. As que têm H no meio. CH, NH, LH. As repetidas, RR, SS. As parecidas, QU, GU. As que são iguais, mas só mudam o cedilha, SC e S cedilha. E só temos uma com X, XC. Esses são os dígrafos consonantais, certo? Lembrando que o GU e o QU só serão considerados dígrafos se eles vierem acompanhados da vogais E I, certo? Vamos aos dígrafos vocálicos. Quais são os dígrafos vocálicos? A gente já está falando, vocálico quer dizer o quê? Vogal. Então, são todas as vogais terminadas em M e N. A, E, I, O e U. Terminadas na letra M de Maria e N de navio. Certo?
Então, vamos lá. Os dígrafos vocálicos só serão considerados dígrafos se eles estiverem na mesma sílaba. Se estiverem em sílabas separadas, não serão considerados dígrafos, tá? Lembraram? Vamos agora para a tonicidade. Qual é a classificação da tonicidade? Vamos classificar as palavras quanto à sílaba mais forte, a sílaba tônica. Se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando a última sílaba de uma palavra for a mais forte, ela é oxítona. Quando a penúltima sílaba da palavra for a mais forte, ela vai ser paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, ela será proparoxítona. Deixa a tia dar um exemplo. Vamos lá. Café. A palavra café. Qual é a sílaba mais forte de café? O fé. Se o fé é a sílaba mais forte, né, ela é a sílaba tônica. Agora, qual é a posição dessa sílaba tônica? Ela é a última, penúltima ou antepenúltima sílaba? A última. Então, se ela é a última e é a mais forte, ela será oxítona, certo? Vamos ver outra palavrinha. Palavras. Qual é a sílaba tônica de palavras? Palavras. O lá. O lá está em qual posição? Ela é a última, penúltima ou antepenúltima? Penúltima. Então, se ela é a penúltima sílaba e é a mais forte, ela será paroxítona. O nome da tia Idila? Idila. O meu nome, na letra I, ele é acentuado. Idila. Vamos chamar Idila? Idila. Qual é a sílaba mais forte? O I. Qual é a posição desse I? Ele é a última, penúltima ou antepenúltima sílaba? Antepenúltima sílaba. Então, ela será o quê? Proparoxítona. Lembrando que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas na antepenúltima sílaba, certo? Então, revisado o que é dígrafo, o que é tonicidade, aí vocês irão informar o número de letras, irão contar quantas letras tem a palavrinha e a quantidade de fonemas. Se a palavra tem dígrafo, óbvio que o número de fonema vai ser menor que o número de letra. Ok? Então, vocês irão pular aí nessa questão 10 linhas, certo? Pulem 10 linhas na questão 1.3, tá? Primeiro irão procurar lá no texto todas as palavrinhas que apresentam dígrafos e irão copiar, certo? Copie sempre. Você achou uma palavra, por exemplo, achou lá galinheiro, certo? Escreveu a palavra galinheiro, pula 2 linhas. Procura outra palavra, pula mais 2 linhas. Ok? Depois que escreve a palavra, achei a palavra que tem dígrafo. Vou separar as sílabas dessa palavra, tá? Depois disso, vocês depois de separar, irão classificar quanto à tonicidade, informar o número de letras e o número de fonema, tá? Questão 2. Leia a frase e faça a análise morfológica e fonética das palavras destacadas. Temos aí uma frase. A felicidade de ganhar a luta foi tão grande que o galo desmaiou.
temos 3 palavrinhas destacadas: felicidade, luta e galo. Então, vocês irão fazer a análise morfológica dessas 3 palavrinhas. Lembram como é que faz a análise morfológica? Então, veja, a tia Edila vai relembrar. Primeiro, nós devemos descobrir qual a classe gramatical dessas palavras. Essa palavra é um artigo? Não. É um adjetivo? Não. É um substantivo? É. Observem que ele vem acompanhado de um artigo. O artigo, ele sempre vem acompanhado do substantivo. Ele define o substantivo, certo? Então, nós temos aí felicidade, é um substantivo, luta, substantivo, galo, substantivo. Vocês irão informar a classificação e a formação de cada substantivo desse, certo? Felicidade. Ele é que tipo de substantivo? Qual a sua classificação? É comum, próprio, concreto, abstrato ou coletivo? Falei o que era, certo? Né? Já falei a classificação do substantivo. Aí vocês irão ter que procurar, ler a frase e entender qual é a classificação desse substantivo, certo? Aí, depois que eu vejo a classificação, eu vou ver a formação. Vou dizer se ele é simples, se ele é composto, se é primitivo ou se é singular. Falei isso? Ok. Agora eu vou informar o gênero, o número e o grau se tiver. Esse substantivo, ele está no feminino ou no masculino? No singular ou no plural? Está no seu grau normal ou no aumentativo ou no diminutivo? Se estiver no grau normal, não precisa colocar nada, tá? Então, vamos lá. Felicidade. Ele quanto à sua classificação, ele vai ser comum ou próprio? Comum. Por quê? Porque felicidade, a palavra felicidade, ela é um sentimento que é comum a todos. Qualquer pessoa pode sentir a felicidade. Qualquer pessoa, qualquer bichinho, tá? Agora vamos ver a outra classificação. Ela é abstrato ou concreto? Conseguimos desenhar a felicidade? Imagina ela na nossa imaginação? Conseguimos dar uma forma física? Não? Então, ela vai ser o quê? Abstrata, porque ela depende de um outro ser para existir, tá? Agora, quanto à sua formação, a palavra felicidade vai ser simples ou composta? Felicidade, ela é formada por um ou 2 radicais? Por um radical. Então, ela vai ser o quê? Simples. Felicidade é primitivo ou derivado? Será que eu criei essa palavra de alguma outra? Ou ela tem origem própria? Isso, ela é derivada porque ela foi criada da palavra feliz. Eu tenho a palavra feliz e criei felicidade. Então, ela é uma palavra derivada. Então, informei a classificação e a formação do substantivo. Vou dizer agora o gênero. Tá super fácil de saber qual é o gênero, não é? É só observar qual é o artigo que está acompanhando esse substantivo. Qual é o artigo? A. A está no feminino ou no masculino? Feminino. Felicidade está no plural ou no singular? Isso, singular. Pronto, informei, ok. Agora nós iremos ver a classificação quanto ao número de sílaba. Quantas sílabas tem a palavra felicidade? Vamos contar? Fe-li-ci-da-de. Nós temos 5 sílabas. Então, qual vai ser a classificação dessa palavra? Polissílaba. Lembram
Palavras que têm uma única sílaba, ela é chamada de monossílaba. 2 sílabas, dissílabas, 3 sílabas, trissílabas, polissílaba ou de 4 sílabas ou mais de 4, ela é chamada de polissílaba, tá? Vamos ver agora a sílaba tônica. Qual a classificação quanto à sílaba tônica? Qual é a sílaba mais forte da palavra felicidade? Vamos chamar ela felicidade. Qual foi a mais forte? O da. Então, ela é a última, penúltima ou antepenúltima sílaba? Penúltima sílaba. Então, ela vai ser o quê? Paroxítona. Pronto. Informei o número de sílaba, a tonicidade, coloquei o ponto continuando, vou para o nota-se. O que é que eu vou observar agora no nota-se? Essa palavra tem dígrafo? Essa palavra tem encontro vocálico? Tem encontro consonantal? Então, não coloca nada. Então, só vamos agora informar a quantidade de letras e a quantidade de fonema. Quantas letras tem a palavra felicidade? Vocês irão contar letra por letra. Quantos fonemas? Se não tem dígrafo, o número de fonema vai ser igual ao número de letras. Ok? Então, muito bem, galerinha. Façam todas as atividades com bastante capricho, certo? Letra bem bonita, bem caprichada, que vocês conseguem e sabem fazer tudo com bastante capricho, tá bem? Tia Idla também quer agradecer ao papai, à mamãe, tia, tio, irmã, prima, que está ajudando vocês no desenvolvimento das atividades. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Vocês estão sendo fundamentais nesse momento, tá? A escola e a família devem andar de mãos dadas. Tudo bem? Um beijo no coração de vocês. Tia Idla está morrendo de saudade e logo, logo estaremos juntinhos na nossa escola, na nossa sala de aula. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!